Bem-vindos a todos e vocês que se juntam a nós na transmissão ao vivo desta conversa, pela qual devo dizer que estou ansiosa há meses. Tive a sorte de moderar uma conversa entre Daria Amadei e Demis Hassabis no ano passado em Paris, que, infelizmente, chamou mais atenção pelo fato de vocês dois estarem esmagados em uma poltrona muito pequena, enquanto eu estava sentada em um sofá enorme, o que provavelmente foi meu erro. Mas eu disse naquele momento que isso era para mim. Você sabe moderar uma conversa entre os Beatles e os Rolling Stones. Vocês não conversaram no palco desde então. Então isso é, você sabe, a sequência, as bandas se reúnem novamente. Estou encantada. Vocês dispensam apresentações. O título da nossa conversa é The Day After a JI, o que eu acho que talvez esteja um pouco nos adiantando, porque provavelmente deveríamos falar sobre o quão rápido e fácil chegaremos lá. E eu quero fazer uma espécie de atualização sobre isso, e depois falar sobre as consequências. Então, em primeiro lugar, na linha do tempo, Dário, você disse no ano passado em Paris, teremos um modelo que pode fazer tudo que um ser humano poderia fazer no nível de um ganhador do Nobel em muitos campos até 2026, 27. Estamos em 26, ainda seguimos o cronograma. Então, sabe, é sempre difícil saber exatamente quando algo vai acontecer. Mas eu não acho que isso vai acabar tão longe. Então, sabe, o mecanismo pelo qual imaginei que isso aconteceria é que faríamos modelos que fossem bons em codificação e bons em pesquisa de IA e usaríamos isso para produzir a próxima geração de modelo e acelerá-lo para criar um loop. Isso aumentaria a velocidade de desenvolvimento do modelo. Agora, em termos de modelos que escrevem código, tenho engenheiros na Anthropic que dizem: eu não escrevo mais nenhum código. Eu apenas deixo o modelo escrever o código. Eu o edito. Eu faço as coisas em torno dele. Acho que poderemos estar a 6 a 12 meses de distância do momento em que o modelo estará fazendo mais. Talvez tudo o que os engenheiros fazem de ponta a ponta. E então é uma questão de quão rápido esse ciclo se fecha. Nem todas as partes desse ciclo podem ser aceleradas pela IA, certo? Tem chips, tem fabricação de chips, tem tempo de treinamento do modelo. Então, sabe, acho que há muita incerteza. É fácil ver como isso pode levar alguns anos. É muito difícil para mim ver como isso poderia demorar mais do que isso. Mas se eu tivesse que adivinhar, eu diria que isso vai mais rápido do que as pessoas imaginam, que o elemento-chave do código, e cada vez mais a pesquisa vai mais rápido do que imaginamos. Esse será o principal motivador. É realmente difícil prever novamente o quanto esse exponencial nos acelerará, mas algo rápido irá acontecer. Então você, Demis, foi um pouco mais cauteloso no ano passado. Você disse que há 50% de chance de um sistema poder exibir todas as capacidades cognitivas que os humanos podem até o final da década. Claramente, na codificação, como diz Dário, tem sido notável. Qual é o seu sentimento? Você mantém sua previsão? E o que mudou no ano passado? Sim, olha, acho que ainda estou no mesmo tipo de linha do tempo. Acho que houve um progresso notável, mas acho que algumas áreas de trabalho de engenharia, codificação, ou então você poderia dizer matemática, são um pouco mais fáceis de ver como serão automatizadas, em parte porque são verificáveis qual é o resultado. Algumas áreas das ciências naturais são muito mais difíceis de fazer do que isso. Você não saberá necessariamente se o composto químico que construiu ou se esta previsão sobre a física está correta. Pode ser que você precise testá-lo experimentalmente e isso levará mais tempo. Então, eu também acho que faltam algumas capacidades no momento em termos de, por exemplo, não apenas resolver conjecturas ou problemas existentes, mas realmente apresentar a questão em primeiro lugar ou apresentar a teoria ou a hipótese. Acho que isso é muito mais difícil e acho que esse é o nível mais alto de criatividade científica. E não está claro. Acho que teremos esses sistemas. Então, não acho que seja impossível, mas acho que pode haver um ou dois ingredientes faltando. Resta saber como, em primeiro lugar, esse ciclo de autoaperfeiçoamento em que todos estamos trabalhando pode realmente fechar sem um ser humano no circuito. A propósito, acho que também há riscos para esse tipo de sistema que deveríamos discutir e tenho certeza que o faremos. Mas isso poderia acelerar as coisas se esse tipo de sistema funcionar. Chegaremos aos riscos em um minuto. Mas acho que outra mudança no ano passado foi uma espécie de mudança na hierarquia da corrida, por assim dizer. Há um ano, tivemos um momento DeepSeek e todos ficaram incrivelmente entusiasmados com o que aconteceu lá. E ainda havia uma sensação, sabe, de que o Google DeepMind estava meio atrasado em relação ao OpenAI. Eu diria que agora parece bem diferente. Quer dizer, eles declararam o código vermelho, certo? Foi um ano e tanto. Então, conte-me sobre o que especificamente o surpreendeu e quão bem você se saiu este ano, e então vou perguntar sobre a programação.
Bem, olhe, acho que sempre tive muita confiança de que voltaríamos ao topo das tabelas de classificação e aos modelos do tipo SOTA em todos os níveis, porque acho que sempre tivemos o banco de pesquisa mais profundo e amplo e tratava-se de reunir tudo isso e devolver a intensidade, o foco e o tipo de mentalidade de startup para toda a organização. E tem sido muito trabalho, mas acho que ainda temos muito trabalho a fazer. Mas acho que você pode começar a ver o tipo de progresso que foi feito em ambos os modelos com o Gemini 3, mas também no lado do produto com o aplicativo Gemini ganhando, aumentando a participação no mercado. Então, sinto que estamos fazendo um grande progresso, mas há muito mais trabalho a fazer. E sabe, estamos implementando o Google DeepMind, que é como a sala de máquinas do Google, onde estamos nos acostumando a enviar nossos modelos cada vez mais rapidamente para as superfícies dos produtos. Uma pergunta para você, Dário, sobre esse aspecto, porque você está no processo de, sabe, uma nova rodada com uma avaliação extraordinária também. Mas você é, ao contrário deles, vamos chamá-lo de modelista independente. E há, penso eu, uma preocupação crescente de que os fabricantes de modelos independentes não serão capazes de continuar por tempo suficiente até chegarem onde as receitas entram. É feito muito abertamente sobre o OpenAI, mas conte-me como você pensa sobre isso e então chegaremos ao AGI em si. Sim, quero dizer, sabe, acho que a forma como pensamos sobre isso sabe, à medida que construímos modelos cada vez melhores, tem havido uma espécie de relação exponencial, não apenas entre quanta computação você coloca no modelo e quão cognitivamente capaz ele é, mas entre quão cognitivamente capaz ele é e quanta receita ele é capaz de gerar. Assim, nossa receita cresceu 10 vezes nos últimos 3 anos, de 0 para 100 milhões de dólares em 2003, de 100 milhões, para 1 bilhão de dólares em 2024 e de 1 bilhão para 10 bilhões de dólares em 2025. E então esses números de receita, sabe, não sei se essa curva irá literalmente continuar. Seria uma loucura se isso acontecesse, mas esses números estão começando a não ficar muito longe, sabe, da escala das maiores empresas do mundo. Então sempre há incerteza. Sabe, estamos tentando iniciar isso do nada. É uma coisa maluca. Mas tenho confiança de que se formos capazes de produzir os melhores modelos nas coisas em que nos concentramos. Então acho que as coisas vão correr bem. E sabe, eu direi, acho que de maneira geral foi um bom ano para ambos, tanto para o Google quanto para a Anthropic. E eu acho que o que realmente temos em comum é que eles são, sabe, ambos são um tipo de empresa que sabe, ou a parte de pesquisa da empresa que é liderada por pesquisadores, que se concentram nos modelos, que se concentram na solução de problemas importantes no mundo, certo? Que tem esse tipo de problemas científicos difíceis, como uma estrela do norte. E acho que esse é o tipo de empresa que terá sucesso no futuro. E sabe, acho que compartilhamos isso entre nós. Verdade. Vou resistir à tentação de perguntar o que acontecerá com as empresas que não são lideradas por pesquisadores. Porque eu sei que você não vai responder. Mas vamos agora para a área de previsões. E isso deveríamos estar falando sobre o dia seguinte à IA, mas vamos falar sobre fechar o ciclo. Essas são as chances de você obter modelos que fechem o ciclo e sejam capazes de, sabe, se fortalecer, porque esse é realmente o ponto crucial para a abordagem do limite do vencedor que leva tudo. Você ainda acredita que provavelmente veremos isso, ou será uma tecnologia muito mais normal, onde seguidores e atualização podem competir? Bem, olha, eu definitivamente acho que será uma tecnologia normal. Então, quer dizer, já existem aspectos que, como o Dário mencionou, já estão ajudando na nossa codificação e em alguns aspectos da pesquisa. O fechamento completo do ciclo, porém, acho que é uma incógnita. Quer dizer, acho que é possível fazer, você pode precisar do próprio AGI para fazer isso em alguns domínios. Novamente, sejam esses domínios, sabe, onde há mais confusão em torno deles. Não é tão fácil verificar sua resposta muito rapidamente. Existem domínios MP difíceis. Então, assim que você começar a obter mais, e sabe, eu também incluo a propósito para a AGI e a física robótica funcionando todos esses tipos de coisas, e então você terá, sabe, hardware no circuito que pode limitar a rapidez com que os sistemas de autoaperfeiçoamento podem funcionar. Mas acho que em codificação, matemática e esse tipo de área, posso definitivamente ver isso funcionando. E aí a questão é mais teórica, qual é o limite de engenharia e matemática para resolver as ciências naturais? Dário, você no ano passado, acho que foi no ano passado que você publicou Machines of Loving Grace, que foi um ensaio muito, eu diria, otimista sobre o potencial que você veria se desenvolver. E você estava falando sobre um gênio dos dados. Me disseram que você está trabalhando em uma atualização, um novo ensaio. Então, sabem, esperem, pessoal. Ainda não foi lançado, mas está saindo. Mas talvez você possa nos dar uma prévia de como será a sua grande aposta um ano depois.
Sim, então minha opinião não mudou, sempre foi minha opinião que a IA será incrivelmente poderosa. Acho que Demis e eu concordamos com isso, é apenas uma questão de exatamente quando. E por ser incrivelmente poderosa, fará todas essas coisas maravilhosas como as que falei em Machines of Loving Grace. Vai nos ajudar a curar o câncer, pode nos ajudar a erradicar doenças tropicais, vai nos ajudar a entender o universo, mas que existem esses riscos imensos e graves que não possamos enfrentá-los. Não sou um pessimista, mas que precisamos pensar sobre eles e precisamos enfrentá-los. E eu escrevi Machines of Loving Grace primeiro. Eu adoraria dar uma razão sofisticada pela qual escrevi isso primeiro, mas o problema é que o ensaio positivo foi mais fácil e divertido de escrever do que o ensaio negativo. Então, sabe, finalmente passei algum tempo de férias e consegui escrever um ensaio sobre os riscos. E mesmo quando estou escrevendo sobre os riscos, eu sou uma pessoa otimista, certo? Então, enquanto escrevo sobre esses riscos, escrevi sobre isso de uma forma que dizia: como podemos superar esses riscos? Como temos um plano de batalha para combatê-los? E a maneira como eu enquadrei isso foi como há uma cena de contato de Carl Sagan, a versão cinematográfica dele, onde eles meio que descobrem vida alienígena, e é um painel internacional que é como entrevistar pessoas para ser o representante da humanidade para conhecer o alienígena. E uma das perguntas que eles fazem a um dos candidatos é: se você pudesse fazer qualquer pergunta aos alienígenas, qual seria? E um dos personagens diz: eu perguntaria, como você fez isso? Como vocês conseguiram passar por essa adolescência tecnológica sem se destruir? Como você conseguiu? E desde que o vi, faz uns 20 anos, acho que vi aquele filme, meio que ficou comigo. E esse foi o quadro que eu usei, que é que estamos batendo na porta dessas capacidades incríveis, certo? A capacidade de construir basicamente máquinas com areia. Acho que foi inevitável no instante em que começamos a trabalhar com fogo, mas a forma como lidamos com isso não é inevitável. E então acho que nos próximos anos estaremos lidando com, sabe, como podemos manter sob controle esses sistemas que são altamente autônomos e mais inteligentes do que qualquer ser humano. Como podemos garantir que os indivíduos não os utilizem indevidamente, certo? Tenho preocupações com coisas como bioterrorismo. Como podemos garantir que os Estados-nação não os utilizem indevidamente? É por isso que estou tão preocupado com o CCP e outros governos autoritários. Quais são os impactos econômicos, certo? Falei muito sobre deslocamento laboral e o que não pensamos, o que em muitos casos pode ser a coisa mais difícil de lidar. Então, estou pensando em como lidar com esses riscos, e para cada um deles é uma mistura de coisas que precisamos fazer individualmente como líderes das empresas e que podemos fazer trabalhando juntos. E então será necessário que haja algum papel para instituições sociais mais amplas, como o governo, na abordagem de tudo isso. Mas eu sinto essa urgência de que todos os dias há todo tipo de coisa maluca acontecendo no mundo exterior, fora da IA, certo? Mas minha opinião é que isso está acontecendo tão rápido e é uma crise tão grande que deveríamos dedicar quase todos os nossos esforços para pensar em como superar isso. Então, não consigo decidir se estou mais surpreso que você. A, tire férias. B, quando você tira férias, você pensa sobre os riscos da IA. E C, que seu ensaio seja estruturado em termos de vamos passar pela adolescência tecnológica dessa tecnologia sem nos destruir. Então, minha cabeça está girando um pouco, e mal posso esperar para ler, mas você mencionou várias áreas que podem orientar o resto da nossa conversa. Vamos começar com empregos, porque você tem falado muito abertamente sobre isso, e acho que você disse que metade dos empregos básicos de colarinho branco poderiam desaparecer nos próximos 1 a 5 anos. Mas vou recorrer a você, Demis, porque até agora não vimos nenhum impacto perceptível no mercado de trabalho. Sim, o desemprego aumentou nos Estados Unidos, mas todos os tipos de estudos econômicos que analisei e sobre os quais escrevemos sugerem que isto é uma sobrecontratação pós-pandemia, que não é realmente impulsionado pela IA. Na verdade, as pessoas estão contratando para desenvolver capacidade de IA. Você acha que isso será, como os economistas sempre argumentaram, que não é uma falácia trabalhista, que na verdade serão criados novos empregos? Porque até agora as evidências parecem sugerir isso. Quer dizer, acho que no curto prazo é isso que vai acontecer. O tipo de evolução normal quando chega uma tecnologia inovadora. Portanto, alguns empregos serão interrompidos, mas penso que serão criados novos empregos ainda mais valiosos, talvez mais significativos.
Acho que veremos este ano o início de talvez impactar o nível júnior, empregos de nível inicial, estágios, esse tipo de coisa. Acho que há alguma evidência? Posso sentir isso por nós mesmos, talvez como uma desaceleração nas contratações. Mas acho que isso pode ser mais do que compensado pelo fato de existirem essas ferramentas criativas incríveis por aí, praticamente disponíveis para todos, quase de graça, que se sabe, eu falasse com uma turma de estudantes de graduação agora mesmo, eu estaria dizendo a eles para se tornarem incrivelmente proficientes com essas ferramentas. Eu acho que mesmo aqueles de nós que estão construindo isso, estamos tão ocupados construindo, é difícil também ter tempo para realmente explorar a quase capacidade excedente que até mesmo os modelos e produtos de hoje têm, quanto mais os de amanhã. E eu acho que talvez isso possa ser melhor do que um estágio tradicional teria sido em termos de você se superar para ser útil em uma profissão. Então eu acho que é isso que vejo acontecendo provavelmente nos próximos 5 anos. Talvez novamente diverjamos ligeiramente nos prazos sobre isso. Mas acho que o que acontece depois que o AGI chega é uma questão diferente, então eu acho que realmente estaríamos em território desconhecido nesse ponto. Vai demorar mais do que você pensou no ano passado até conectar todos os pontos. Não tenho quase a mesma opinião. Na verdade, concordo com você e com o Demis que, no momento em que fiz o comentário, não houve impacto no mercado de trabalho. Eu não estava dizendo que houve impacto no mercado de trabalho naquele momento. Sabe, agora, acho que talvez estejamos começando a ver apenas o começo disso em software e codificação. Eu até vejo isso dentro da Anthropic, onde eu posso olhar para frente. Posso esperar um tempo em que no extremo mais júnior e depois no extremo mais intermediário, na verdade, precisamos de menos e não de mais pessoas. E estamos pensando em como lidar com isso dentro da Anthropic de uma forma sensata. Eu, de 1 a 5 anos, a partir de 6 meses atrás, eu continuaria com isso. Se você conectar isso com o que eu disse antes, que podemos ter uma IA que seja melhor que os humanos em tudo, em talvez 1 a 2 anos, talvez um pouco mais do que isso, eles não parecem se alinhar. O motivo é que tem esse atraso e tem essa coisa de reposição, né? Eu sei que o mercado de trabalho é adaptável, certo? É como 80% das pessoas costumavam fazer agricultura. A agricultura foi automatizada e então eles se tornaram operários de fábrica e depois trabalhadores do conhecimento. Então há algum nível de adaptabilidade aqui também, certo? Devemos ser economicamente sofisticados sobre o funcionamento do mercado de trabalho. Mas a minha preocupação é que, à medida que este exponencial continuar a aumentar, e não creio que vá demorar tanto, novamente, entre 1 ano e 5 anos, irá sobrecarregar a nossa capacidade de adaptação. Acho que posso estar dizendo a mesma coisa que Demis, apenas levando em consideração a diferença que temos sobre os cronogramas, que acho que, em última análise, se resume à rapidez com que você fecha o ciclo das mudanças climáticas. Quanta confiança você tem de que os governos entendem a escala disto e estão começando a pensar sobre quais respostas políticas eles precisam ter? Eu não acho que haja trabalho suficiente acontecendo sobre isso. Fico constantemente surpreso, mesmo quando encontro economistas em lugares como este, que não haja mais economistas profissionais, professores pensando no que acontece. E não apenas no caminho para a AGI, mas mesmo se acertarmos todas as coisas técnicas de que Dário está falando e a questão do deslocamento de empregos, estamos todos preocupados com a economia disso, mas talvez haja maneiras de distribuir esta nova produtividade, esta nova riqueza de forma mais justa. Não sei se temos as instituições certas para fazer isso, mas é isso que deve acontecer nesse momento. Deveria haver, podemos estar em um mundo pós-escassez, mas há até mesmo as coisas que me mantêm acordado à noite, há questões ainda maiores do que essa naquele momento relacionadas ao significado e propósito. E muitas das coisas que obtemos de nossos empregos, não apenas economicamente, essa é uma questão, mas acho que pode ser estranhamente mais fácil de resolver do que o que acontece com a condição humana e a humanidade como um todo. E acho que também estou otimista de que encontraremos novas respostas aí. Hoje fazemos muitas coisas, desde esportes radicais até arte, que não tem necessariamente a ver diretamente com ganho econômico. Então acho que encontraremos um significado e talvez haja versões ainda mais sofisticadas dessas atividades. Além disso, acho que exploraremos as estrelas. Portanto, haverá tudo isso a ser levado em consideração em termos de propósito. Mas acho que realmente vale a pena pensar agora, mesmo nos meus cronogramas de 5 a 10 anos, que não é muito tempo antes que isso aconteça. Quão grande você acha que é o risco de uma reação popular contra a IA que, de alguma forma, fará com que os governos façam o que, na sua perspectiva, podem ser coisas estúpidas? Porque eu estou apenas pensando na era da globalização na década de 1990, quando houve, de fato, algum deslocamento de empregos, os governos não fizeram o suficiente. A reação pública foi tal que acabamos mais ou menos onde estamos agora.
Você acha que existe o risco de que haja uma antipatia crescente em relação ao que você está fazendo e às suas empresas no tipo de corpo político? Acho que definitivamente há um risco. Eu acho que isso é razoável. Há medo e preocupações sobre coisas como empregos e meios de subsistência. Acho que há algumas coisas que quero dizer vai ser muito complicado nos próximos anos. Eu acho geopoliticamente, mas também os vários fatores aqui, como queremos e estamos tentando fazer isso com AlphaFold e nosso trabalho científico isomórfico, nossas empresas spin-out, resolvem todas as doenças, curam doenças, criam novas fontes de energia. Acho que como sociedade está claro que queremos isso. Acho que talvez o equilíbrio do que a indústria está fazendo não seja equilíbrio suficiente para esses tipos de atividades. Acho que deveríamos ter muito mais exemplos. Eu sei que Dario concorda comigo sobre coisas do tipo AlphaFold que ajudam a criar bens inequívocos no mundo. E acho que, na verdade, cabe à indústria e a todos nós, líderes, mostrar isso mais. Sim, demonstre isso, não apenas fale sobre isso, mas demonstre isso. E então isso virá com essas outras interrupções pretendidas. E acho que a outra questão é que a competição geopolítica é obviamente uma competição entre as empresas, mas também principalmente entre os Estados Unidos e a China. Então, a menos que haja uma cooperação ou entendimento internacional em torno disso, o que eu acho que seria bom em termos de coisas como padrões mínimos de segurança para implantação. Acho que Dario concordaria com isso também. Acho que é vitalmente necessário. Esta tecnologia será transfronteiriça. Isso afetará a todos. Isso afetará toda a humanidade. Na verdade, Contato também é um dos meus filmes favoritos. Curiosamente, não sabia que era seu também, Dario. Mas eu acho que esse tipo de coisa precisa ser resolvido. E se pudermos, talvez fosse bom ter um ritmo um pouco mais lento do que estamos prevendo atualmente, até mesmo meus cronogramas, para que possamos acertar isso socialmente. Mas isso exigiria alguma coordenação. Prefiro sua linha do tempo. Sim, eu admito. Mas, Dário, vamos falar disso agora, porque uma coisa, desde a última vez que conversamos em Paris, o ambiente geopolítico tem, na verdade, não sei, complicado, louco, seja lá o que for, qualquer frase que você queira usar. Em segundo lugar, os Estados Unidos têm agora uma abordagem muito diferente em relação à China. É uma espécie de sem restrições, vamos o mais rápido que podemos, mas depois vendemos chips para a China e é isso. Então você tem uma atitude diferente em relação aos Estados Unidos. Você tem uma relação muito estranha entre os Estados Unidos e a Europa neste momento, geopoliticamente. Contra isso, quero dizer, ouvi você falar que seria bom ter uma organização semelhante ao CERN. Quero dizer, está a 1 milhão de anos de onde estamos, do mundo real. Então, no mundo real, os riscos geopolíticos aumentaram. E o que você acha que deveria ser feito sobre isso? E a administração parece estar fazendo o oposto do que você sugeriu. Sim, olha, estamos apenas tentando fazer o melhor que podemos. Somos apenas uma empresa e estamos tentando operar no ambiente que existe, não importa o quão louco seja. Mas acho que pelo menos minhas recomendações políticas não mudaram, que não vender chips é uma das maiores coisas que podemos fazer para garantir que teremos tempo para lidar com isso. Eu disse antes, prefiro a linha do tempo do Demis. Eu gostaria que tivéssemos de 5 a 10 anos, você sabe. Então é possível que ele esteja certo e eu errado, mas suponha que estou certo e isso pode ser feito em 1 a 2 anos. Porque não podemos desacelerar para a linha do tempo de Demis. Bem, você poderia simplesmente desacelerar. Bem, não, mas a razão pela qual não podemos fazer isso é, você sabe, porque temos adversários geopolíticos construindo a mesma tecnologia em um ritmo semelhante. É muito difícil ter um acordo executável onde eles desaceleram e nós desaceleramos. E então, se pudermos simplesmente não vender os chips. Então, não se trata de uma questão de competição entre os Estados Unidos e a China. Esta é uma questão de competição entre mim e Demis, que estou muito confiante de que poderemos resolver. E o que você acha da lógica da administração que, pelo que entendi, é que precisamos vender chips para eles, porque precisamos vinculá-los às cadeias de abastecimento dos Estados Unidos? Então, eu acho que é uma questão não apenas de escala de tempo, mas da importância da tecnologia. Se isso fosse telecomunicações ou algo assim, então toda essa coisa sobre a proliferação da pilha dos Estados Unidos e querer construir nossos chips ao redor do mundo para garantir que esses países aleatórios em diferentes partes do mundo construam data centers que tenham chips NVIDIA em vez de chips Huawei. Sabe, eu penso nisso mais como uma decisão.
Vamos vender armas nucleares para a Coreia do Norte. E porque isso produz algum lucro para a Boeing, sabe? Onde podemos dizer, ok, sim, esses casos foram feitos pela Boeing, como se os Estados Unidos estivessem ganhando, como se isso fosse ótimo. Tipo, você sabe, essa analogia deveria apenas deixar claro como vejo essa compensação, que simplesmente não acho que faça sentido. E fizemos muitas coisas mais agressivas em relação à China e a outros jogadores que considero muito menos eficazes do que esta medida. Mais uma área para mim e espero que tenhamos tempo para uma ou duas perguntas. A outra área de risco potencial com a qual os destruidores se preocupam é uma espécie de IA maligna e todo-poderosa. E acho que vocês dois têm sido um tanto céticos em relação à abordagem dessa destruição. Mas no ano passado vimos, sabe, esses modelos se mostrando capazes de enganar, de duplicidade. Você acha que você pensa sobre esse risco de maneira diferente agora do que há um ano? E há algo na forma como os modelos estão evoluindo que deveríamos nos preocupar um pouco mais? Sim, desde o início do Anthropic, nós meio que pensamos sobre esse risco. Quer dizer, nossa pesquisa no início era muito teórica, né? Fomos os pioneiros nesta ideia de interpretabilidade mecanicista, que consiste em olhar para dentro do modelo e tentar compreender, olhar para dentro do seu cérebro, tentando compreender por que ele faz o que faz, como neurocientistas humanos, nos quais ambos temos experiência, tentam compreender o cérebro. E acho que, com o passar do tempo, documentamos cada vez mais os maus comportamentos dos modelos quando eles surgem e agora estamos trabalhando para tentar abordá-los com interpretabilidade mecanicista. Então, eu sempre me preocupei com esses riscos. Conversei com Demis muitas vezes, acho que ele também está preocupado com esses riscos. Acho que definitivamente fui. E acho que Demis também, embora vou deixar ele falar por si. Fui cético em relação ao domerismo, que é estarmos condenados, não há nada que possamos fazer, ou este é o resultado mais provável. Acho que isso é um risco. Este é um risco que, se todos trabalharmos juntos, poderemos enfrentar. Podemos aprender através da ciência a controlar e dirigir adequadamente essas criações que estamos construindo. Mas se os construirmos mal, se formos, você sabe, se estivermos todos correndo e formos tão rápido que não há grades de proteção. Então, acho que há risco de algo dar errado. Então, vou lhe dar a chance de responder isso no contexto de uma pergunta um pouco mais ampla, que é, durante o ano passado, você ficou mais confiante no potencial positivo da tecnologia, da ciência, de todas as áreas sobre as quais você falou muito, ou você está mais preocupado com os riscos que temos discutido? Olha, a Zadeh venho trabalhando nisso há mais de 20 anos, então já sabíamos, olha, a razão pela qual passei toda a minha carreira na IA são as vantagens de resolver basicamente a ferramenta definitiva para a ciência e compreender o universo que nos rodeia. Eu sou meio obcecado por isso desde criança, e construir IA deveria ser a ferramenta definitiva para isso se fizermos isso da maneira certa. Também temos pensado nos riscos desde o início, pelo menos desde o início do DeepMind, há 15 anos. E nós meio que previmos que se você tiver as vantagens, é uma tecnologia de duplo propósito. Portanto, poderia ser reaproveitado por, digamos, maus atores para fins prejudiciais. Então precisamos pensar sobre isso o tempo todo. Mas acredito muito na engenhosidade humana. Mas a questão é ter tempo e foco e todas as melhores mentes colaborando para resolver esses problemas. Tenho certeza que se tivéssemos isso, resolveríamos o problema do risco técnico. Pode ser que não tenhamos isso, então isso introduzirá riscos porque seremos meio que fragmentados. Haverá projetos diferentes e as pessoas competirão entre si. Então é muito mais difícil ter certeza, você sabe, que esses sistemas que produzimos serão tecnicamente seguros. Mas sinto que esse é um problema muito tratável. Então, se tivermos tempo e espaço. Temos uma pergunta. Senhor, seja bem breve, porque temos literalmente 2 minutos. Obrigado por... Olá? Pode falar. Muito obrigado. Sou Philip, cofundador da StarCloud, construindo data centers no espaço. Eu queria fazer uma pergunta um pouco filosófica. Para mim, o argumento mais forte a favor do domerismo é o paradoxo de Fermi, a ideia de que não vemos vida inteligente em nossa galáxia. Eu queria saber se vocês têm alguma opinião sobre isso. Sim, pensei muito sobre isso. Essa não pode ser a razão porque deveríamos ver todas as IAs. Então, apenas para todos, qual é a solução? A ideia é, bem, não está claro por que isso aconteceria, certo? Então, se a razão de haver um paradoxo de Fermi, não existem alienígenas porque eles foram eliminados por sua própria tecnologia, deveríamos estar vendo clipes de papel vindo em nossa direção de alguma parte da galáxia e aparentemente não vemos. Não vemos nenhuma estrutura, esferas de Dyson, nada, sejam elas de IA, naturais ou biológicas. Então, para mim, deve haver uma resposta diferente para o paradoxo de Fermi. Tenho minhas próprias teorias sobre isso, mas está fora do escopo para o próximo minuto. Mas, você sabe,
eu sinto que essa é minha previsão, minha sensação é que já passamos do grande filtro. Provavelmente era a vida multicelular se eu tivesse que adivinhar. Foi incrivelmente difícil para a biologia evoluir isso. Então estamos nisso, você sabe, não há conforto sobre o que vai acontecer a seguir. Acho que cabe a nós escrever como humanidade o que vai acontecer a seguir. Essa poderia ser uma ótima discussão, mas está fora do escopo das próximas 36 sessões. 15 segundos cada. Quando nos encontrarmos novamente, espero que no próximo ano nós três, o que eu adoraria, o que terá mudado até então. Eu bem acho que a coisa mais importante a observar é a questão dos sistemas de IA construindo sistemas de IA. Como isso vai acontecer? Se isso vai de uma forma ou de outra, isso vai determinar se faltam mais alguns anos até chegarmos lá ou se tivermos maravilhas e uma grande emergência diante de nós que temos que enfrentar. Sistemas de IA concordam. Eu concordo com isso. Então, estamos mantendo contato próximo sobre isso, mas também acho que fora disso, acho que há outras ideias interessantes sendo pesquisadas, como modelos de mundo, aprendizagem contínua. Essas são as coisas que eu acho que precisarão ser resolvidas se o autoaperfeiçoamento não funcionar por si só. Então, precisaremos dessas outras coisas para funcionar. E então acho que coisas como a robótica podem ter seu momento de ruptura. Mas talvez com base no que você acabou de dizer, todos nós deveríamos esperar que demore um pouco mais e, na verdade, todos os outros. Eu preferiria isso. Acho que isso seria melhor para o mundo. Bem, vocês podem fazer algo sobre isso. Muito obrigada a ambos.